Fiquei doente do pulmão em 1941. Vim para Campos do Jordão, me tratei e depois fui a São Paulo fazer um período de especialização no Clemente Ferreira. Depois voltei para Campos do Jordão. Trabalhei aqui no Sanatório São Cristóvão durante um período, foi quando eu recebi um convite. Bem, não foi bem um convite. Eu soube que o Dória precisava de um assistente, estava sem assistente. Telefonei para lá e me convidaram se eu queria ir. Então eu fui para lá, trabalhar com o Dória. Era um sanatório pobre para gente pobre. Um sanatório extremamente modesto. Quartos absolutamente simples. Despojado de conforto. As enfermarias eram uma espécie de uma garagem com o assoalho, o chão era de cimento, né? Mas as pessoas que trabalhavam no hospital, que cuidavam dos doentes, que também tinham sido doentes, cuidavam deles com carinho, eles se sentiam bem lá. Os processos terapêuticos utilizados no Sanatório Rui Dória, apesar de ser um sanatório extremamente modesto, ia desde o uso da medicação de streptomicina, o PAS, que estavam surgindo naquele tempo, importava-se da Europa, dos Estados Unidos, até a cirurgia de toracoplastia. Fazia-se a chamada cirurgia de Jacobeus, que era uma cirurgia para cortar aderências de pleura, e a cirurgia da frenissectomia. O que havia de tratamento, na época, fazia-se no Rui Dória. Só o Rui Dória não chegou a entrar na fase da cirurgia de ressecção pulmonar. Quando começou-se a fazer ressecção pulmonar, o Dória já era uma pessoa idosa, não avançou até esse ponto. O que existia naquele tempo eram pensões que se especializavam em cuidar do tuberculoso, hospitais que se especializavam em cuidar do tuberculoso, onde ele se sentia mais amparado, menos repelido, menos isolado, menos marcado pela sociedade que o cercava, onde ele vivia uma vida próxima do normal. Em decorrência do agrupamento dessas pessoas nesses determinados lugares, os processos mais convencionais de tratamento foram transportados para esses lugares. Mas existia um lugar específico para tratamento tuberculoso? Não existe. Na fase do tratamento climatérico da tuberculose, climático da tuberculose, alguns iam no Egito, se tratar no Egito, que é um clima quente, e à noite esfria. Outros iam para a Suíça, onde neva. De maneira que o que se considera hoje é que um clima seco, de temperatura amena, ele é propício a uma recuperação do indivíduo. Porém, ele não se constitui num remédio, nem num tratamento para a tuberculose especificamente. Você pode tratar a tuberculose em qualquer lugar. Quem define se o lugar é bom para você ou não é o seu organismo. O seu organismo se dá bem ou não se dá bem com esse lugar.
Havia um entrosamento entre os dois segmentos sociais. Os doentes e os chamados sadios viviam se encontrando nos cinemas, nos bailes, nos cafés. Era um intercâmbio completo. Muitos desses doentes trabalhavam lá, eram aceitos, porque grande parte da chamada sociedade não doente de São José dos Campos era constituída por indivíduos que já tinham sido doentes, que tinham se tratado e lá tinham permanecido. Havia um entrosamento entre os dois segmentos sociais. Muitos indivíduos se sentiam em casa com o tratamento da tuberculose no hospital ou na pensão onde ele se alojava, mas se sentia muito isolado porque sentia a falta dos filhos, sentia a falta da esposa ou do marido, sentia a falta dos parentes. É preciso notar que as visitas naquela época, eram raras e difíceis. Tinha gente que vinha do Amazonas, do Pará, que nunca mais vinham os parentes. De Mato Grosso, quantos? Não eram indivíduos que vinham de São Paulo, só do Rio, só de Santos. E então ele tinha que amoldar-se psicologicamente a essa condição de um indivíduo só. Bom, é preciso dizer que com o avançar dos tempos, o tratamento da tuberculose deixou de ser um problema pessoal para se tornar um problema social. Então, no fim da fase sanatorial, a grande maioria dos doentes internados ou eram por convênios com sociedades, com convênios com fábricas, ou convênios com o próprio INPS. Isso drenava da sociedade um volume de dinheiro muito grande. Com o evoluir do tratamento da tuberculose, aconteceram algumas coisas. O principal é que as formas de tuberculose deixaram de ser tão graves, elas eram descobertas precocemente e tratadas precocemente. Isso levou o pessoal a considerar que era desnecessário tratar a tuberculose em sanatórios ou em cidades específicas. O tuberculoso poderia ser tratado em casa. E pode. Ele pode ser tratado em casa. O problema não é especificamente a tuberculose. O problema é grande número desses indivíduos que ficam tuberculosos são alcoólatras. Se você dá o remédio para ele tomar o remédio em casa, ele não toma. Ele bebe pinga, mas não toma o remédio. Então, depois de algum tempo, começaram a aparecer os indivíduos crônicos de tuberculose, que tomavam o remédio e não se curavam. Tomavam porque não tomavam direito. Tornavam-se resistentes aos remédios e não se curavam. Por isso, está havendo um retorno aos sanatórios.
Mas não é um retorno maciço, é um retorno de uma classe especial de indivíduos, aqueles que moram em locais muito distantes, que não têm condições sociais para se tratar em casa, que são alcoólatras, que são sozinhos. E aí, no Brasil, isso é uma gama enorme de gente, porque você tem esse número enorme de nordestinos que se arremessam para o sul para ganhar vida e moram, vão trabalhar na construção civil e moram na própria construção. Quando eles ficam doentes, eles têm que ser internados porque não podem ser tratados lá no local de trabalho. E em casa onde? Eles não têm casa. Então nós temos esse problema social que obriga à internação e que está aumentando o número de internações. Isso não invalida a tese de que a tuberculose pode ser tratada em casa. Ela pode, num país onde o tuberculoso alcoólatra seja vigiado, fiscalizado. No Brasil, é possível de se dizer que, à medida que a sociedade brasileira melhore financeiramente, haja maior possibilidade de controle da tuberculose. Quando você controlar o álcool, quando você controlar a droga, quando você controlar a AIDS, você controla a tuberculose. E controla muita coisa a mais, além da tuberculose. A tuberculose é apenas um dos aspectos desses problemas sérios. A miséria, a fome, como é que se diz? O favelamento, o amontoamento das pessoas, né? Facilitando o contágio da tuberculose. Como especialista de tuberculose, tive o prazer e a honra de privar com pessoas do mais alto gabarito intelectual e da mais alta condição humana, como o Dr. Marco Antônio Nogueira Cardoso, Dr. Clóvis Correia, Dr. Euríclides de Jesus Zerbini, Dr. Rui Rodrigues Dória, Dr. Nelson Dávila, e o filho do Dr. Nelson Dávila, Dr. Alberto Chap, e uma porção de outras pessoas. Sinto que estou velho, mas fiz da minha vida, da minha profissão, um sacerdócio. Digo isso sem nenhuma vantagem. E não tenho, olhando para trás, sinto muitas alegrias pelo que fiz. E encaro o futuro do meu país com muita esperança.